Olá, bom dia, estamos de volta, Pastor Rubens Silva, trazendo para você a mensagem de Deus, uma palavra de esperança para o teu coração nesta manhã de quarta-feira, né? Estamos de volta para abençoar a tua vida, trazer uma palavra ao teu coração. Então, quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, você que está chegando agora, estava aí aguardando já a palavra de esperança. Nós estamos de volta para trazer para você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração de uma forma breve. Hoje é quarta-feira e queremos desde já convidar você para compartilhar essa live com os seus amigos, com pessoas que você conhece e que quer também que elas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Por isso, quero convidar você nesta manhã de quarta-feira, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam abençoadas, tá certo? Hoje nós estaremos refletindo sobre Efésios capítulo 1, versículo 3, né? Até o versículo de número 9, a gente vai estar... Aliás, até o versículo de número 8, nós estaremos refletindo um pouco aqui sobre esse texto de Efésios, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nesta manhã de quarta-feira, né? Não sei como foi sua noite, eu espero que tenha sido bênção, né? E o seu dia melhora ainda, né? Estamos vivendo o tempo em que aguardamos de forma ansiosa o retorno do Rei Jesus. Enquanto isso, a gente vai aí fazendo a sua obra, sendo fortalecido na palavra de Deus, com a palavra de esperança, uma palavra de vida eterna, tá certo? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo do 3 ao verso 9, nós vamos refletir aqui no que diz a palavra do Senhor. Queremos louvar a Deus pelos irmãos aí que já estão aí ligado conosco. O Zé Pereira acabou de entrar, a irmã Lourinha também, nossa diaconisa, e a irmã Euda, ok? Então você pode participar dessa live, coloca um comentário aí, certo? No bate-papo, e a gente vai estar olhando aqui, mandando um alô para você, tá bom? Então, queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Diz o texto aqui. Hoje vamos fazer uma reflexão também baseada nos comentários da Bíblia King James, né? Bíblia King James atualizada. A gente vai basear nesses comentários. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração, tá bom? Então vamos lá, diz o texto: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Glória a Deus. Vamos orar um pouquinho nessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos Te louvar e Te bendizer pela alegria de podermos estar mais uma vez na Tua presença, mais uma vez diante, ó Deus eterno, desses irmãos que acompanham esta live e que têm sido abençoados todas as manhãs, de segunda a sexta, nesse horário. Pedimos que o Espírito do Senhor, que é Espírito de sabedoria e de conselho, possa trazer sobre nós o entendimento e a revelação da Tua palavra, para que as pessoas que aqui estão ouvindo
seja agraciado, Senhor, fortalecido e orientados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Estamos aí de volta, trazendo a palavra de Deus para o teu coração, uma palavra de esperança. Carta de Paulo aos Efésios, A cidade de Éfeso, queridos, tinha uma grande igreja e foi o lugar onde foi alcançado na segunda viagem missionária de Paulo. E nós vemos ali que aconteceu muitas coisas no capítulo 19 de Atos. A gente vai ver algumas coisas que aconteceu naquela cidade. E uma delas foi a conversão de feiticeiros, conversão de pessoas que tinham envolvimento com o reino espiritual do mal, digamos assim. E o apóstolo Paulo, então, pregando, aquelas pessoas se converteram e ali abandonaram as práticas do misticismo, da feitiçaria, para servir ao Senhor, para fazer parte do reino espiritual do bem, digamos assim, do reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo, depois de fundar essa igreja, partiu para pregar em outras igrejas, e ele sempre fortalecia as igrejas por onde ele tinha passado através de carta, trazendo também orientação, instruções, correções, para que a igreja pudesse andar dentro da vontade de Deus. E aí ele começa aqui o seu prefácio e a sua saudação, glorificando a Deus, falando das bênçãos de Deus sobre a vida do crente, Bênçãos essas que são espirituais, Nós encontramos aqui no versículo de número 3, certo? E essas bênçãos espirituais vai sendo revelada a partir do versículo 4, Quando ele fala da escolha de Deus, da adoção de Deus, E o propósito dessa escolha. E é sobre isso que nós iremos realmente falar, ok? Sobre a escolha de Deus, sobre a adoção e sobre o propósito desta escolha e adoção. No versículo de número 4, nós encontramos o apóstolo Paulo falando dessa escolha que foi realizada antes da fundação do mundo. É uma das coisas bem complexas da gente entender como é que Deus nos escolheu antes mesmo do mundo ser criado. Porque, queridos, a Bíblia mostra que Deus ele é presciente, ele conhece as coisas antes delas realmente acontecerem, até porque as coisas são criadas pelo próprio Deus. Para ele, o passado, o presente e o futuro, não existe diferença, porque Deus ele está além do tempo, certo? Então, ele é um ser atemporal. E ele já vinha no seu propósito colocado o desejo de criar os céus, a terra e o mar e tudo quanto neles há, ou seja, o homem. E Deus, pela sua presciência, já tinha também o conhecimento de que o homem iria se afastar da sua presença, Iria sair do propósito que ele realmente havia estabelecido. Porém, Deus antes já tinha também estabelecido um plano para trazer o homem de volta à comunhão com ele, certo? Por isso o termo ele nos elegeu, Ele nos elegeu ou nos escolheu antes da criação do mundo. Agora, para quê? Certo? Primeiro, ele diz aqui, nos elegeu em quem? Nele, em Cristo Jesus, porque Deus já havia também projetado a salvação do homem, que havia de pecar e se afastar da sua presença. Por isso, lá no Éden, no capítulo 3, versículo 15, aonde esse texto é conhecido como o proto-evangelho, Deus já faz a promessa de enviar um que pisaria a cabeça da serpente,
que era o descendente da mulher, que era Cristo Jesus, né? Então, quando a Bíblia diz ele nos escolheu nele, ele está dizendo que ele nos escolheu em Cristo Jesus. Aqueles que iam crer em Cristo, então era o escolhido de Deus para realmente a salvação. Mas além da salvação, é escolhido para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, né? Adão, quando ele pecou, ele perdeu essa comunhão com Deus. Mas Deus em Cristo Jesus torna então o homem descendente de Adão santo e dar a ele a condição espiritual para viver de forma irrepreensível na sua presença. E essa palavra aqui, presença, há da gente pensar também que no momento em que Adão pecou, ele foi tirado da presença de Deus, foi lançado fora do jardim do Éden e ali ele passou agora a viver sem esta comunhão com Deus, né? Então o Senhor, ele nos elegeu em Cristo Jesus, o tempo antes da fundação do mundo, o propósito primeiro, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, porque Deus quer o homem de volta à sua presença, né? E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Então a palavra aqui que eu quero ressaltar é para sermos adotados como filho. Por que adotado como filho? Porque Deus só tinha um único filho, Jesus Cristo, e o evangelista João fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então o evangelista João também fala que Jesus veio com esse propósito de nos adotar para Deus no capítulo 1 e o versículo 12 e 13 do seu evangelho, quando ele diz: veio para que o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós vemos aqui, queridos, que Deus nos elegeu em Cristo para realmente sermos filhos dele, né? Por intermédio de Jesus, nós somos adotados para Deus, e é isso que Paulo está falando para a igreja em Éfeso, que agora eles vivem numa nova dimensão, a dimensão espiritual. Embora vivendo nesse corpo, na carne, nesse mundo, né? Mas o cristão, ele é um ser espiritual, porque Deus já o abençoou com todas estas sortes de bênção. Primeiro porque ele foi eleito, escolhido, antes de tudo ser formado ou criado, para ser santo, irrepreensível e no seu amor predestinado a ser filho de Deus, né? Então o Senhor nos predestinou para sermos os seus filhos por intermédio de Jesus Cristo, né? E a Bíblia diz: segundo a benevolência da sua vontade. Foi vontade de Deus que levou realmente ele tomar a decisão de nos escolher para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e nos predestinou para sermos os seus filhos, e isso por intermédio de Jesus. Portanto, para se tornar um filho de Deus hoje, é preciso entregar a sua vida a Jesus, aceitando, recebendo Ele como Senhor e Salvador, como está escrito no texto do Evangelho de João. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Então aquele que não recebe não pode se tornar filho de Deus, porque Jesus veio para nos adotar para Deus, ok? Foi isso que ele veio fazer, para nos adotar para Deus. Aquele que o recebe é dado o poder de ser feito filho de Deus. E uma vez filho de Deus, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos agora viver para o louvor da sua glória, como está escrito no versículo de número 6, né?
para o louvor da sua glória, ou gloriosa graça. Essa graça que nos alcançou, a graça que demonstra o favor de Deus ao pecador perdido que não merecia nada além da condenação eterna, mas Deus oferece gratuitamente salvação, libertação e adoção de filho. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no versículo 6, queridos, que ele fez isso para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Então ele está dizendo, salvação eu dei de graça, Paulo estava falando, Deus nos deu a salvação de graça, por meio de Jesus. O amado aqui é Jesus Cristo, querido, o amado de Deus, e o amado da igreja, e o amado dos seus servos é Jesus Cristo. E o versículo 7 disse, nele temos a redenção, o perdão dos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus. Ele fez derramar sobre nós, verso 8, com toda a sabedoria e entendimento, diz aqui a palavra do Senhor. Nele, em Jesus, nós temos a redenção. Somos redimidos por Jesus Cristo, uma vez que nós fomos afastados da presença de Deus por meio de Adão, O pecado veio sobre nós. O salmista Davi diz, todos pecaram. Eis que em pecado eu fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe, Não existe um justo sequer. Paulo escrevendo a Romanos fala sobre isso. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Agora o Senhor então oferece redenção por meio de Jesus Cristo, pelo seu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Este sangue cobre os nossos pecados, E a Bíblia diz, queridos, que nós somos então purificado, porque o Senhor nos dá redenção por meio de Jesus Cristo, do sangue derramado ali na cruz do Calvário. Diz aqui a palavra do Senhor, verso 8, e que ele fez derramar sobre nós com a sabedoria e entendimento, Isso muitas vezes se torna um mistério. Como entender isso? Essa questão do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, essa questão do sangue de Jesus que nos dá redenção, Como entender isso? Isso muitas vezes é difícil de realmente compreender. Mas Deus já preparou o povo desde o início, falando sobre mostrando essa redenção, No início, através ali do sacrifício de animais. A Bíblia diz que quando Deus separou o povo de Israel para ser o seu povo, ele estabeleceu o culto, e também os sacrifícios. E os sacrifícios trazia ali a tipologia representando o Cristo que no Novo Testamento iria substituir o sacrifício do animal, do cordeiro, e o sangue que seria derramado não mais seria o sangue de animais, mas o sangue do seu próprio filho, para que o perdão do pecado viesse sobre o seu povo. Então, como entender isso? No Antigo Testamento, o povo de Israel, eles eram orientados a oferecer sacrifício de um animal como propiciação pelos seus pecados. E a Bíblia diz que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santo, ou no santo dos santos, onde estava a arca, e a tampa da arca, no qual havia 2 querubins voltados-se para si mesmo em cima da arca ali, na tampa da arca. Então ali a tampa era o propiciatório, e a Bíblia diz que uma vez por ano o
O sacerdote então matava um cordeiro sem defeito, fora do arraial ou do templo, né? Crucificava ou matava e oferecia em sacrifício, pegava o sangue daquele cordeiro e entrava no lugar santo ou no santo dos santos, e ali ele aspergia o sangue daquele animal sobre a tampa, que era conhecido como propiciatório, a tampa da arca, e quando ele fazia isso, simbolizava que o pecado do povo estava sendo coberto por causa do sacrifício de um cordeiro sem defeito. E a Bíblia mostra que Deus, ele já apontava isso para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista pregou no deserto da Judéia. Quando ele viu Jesus, ele apontou para Jesus, mostrando aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ele está fazendo o último dos sacrifícios. O sacrifício, queridos, que cobriria todos os demais sacrifícios e não haveria mais necessidade para que o homem pudesse ser salvo de fazer sacrifício, porque Jesus se tornou o próprio sacrifício. Seu sangue derramado ali na cruz do Calvário cobriu toda a humanidade, os pecados de toda a humanidade. Aí a pergunta é: se é assim, pastor, então todo mundo está salvo? Não. Por quê? Para ser salvo é preciso aceitar o sacrifício de Jesus, aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, porque através da sua morte ele nos salva, ele nos liberta do pecado, ele nos purifica e ele nos faz filho de Deus, porque nós o recebemos. E como o texto diz, a todos quantos receberam foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora, depois de purificado pelo sangue de Jesus, nós fomos redimidos, né? Nós somos redimidos e fomos levados à presença de Deus. E os nossos pecados todos foram então perdoados. Esta é a riqueza da graça de Deus. É isso que Paulo quer dizer àquela igreja quando ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Significa, queridos, que tudo que Deus preparou espiritualmente para nós nos é garantido por Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos apropriamos dessas bênçãos espirituais, que é a escolha divina para a salvação, né? A condição de vivermos irrepreensível na sua presença, porque ele nos santificou pelo sangue de Jesus, e a palavra santo significa ser separado para o uso de Deus ou para a glória de Deus. Então, quando nós recebemos a Cristo, o sangue de Cristo nos purifica, nós somos santificados e separados para a glória de Deus, né? Então é isso que ele está dizendo, todas as bênçãos espirituais, né? Cristo já realmente nos deu. Deus nos abençoou por meio de Cristo. E estas bênçãos são escolha divina para a salvação, adoção de filho para termos Deus como Pai, para viver para o louvor da sua glória, redenção, ele nos redimiu perdoando os nossos pecados, derramando sobre si ali, querido, a sua graça. Portanto, a salvação é um presente de Deus. Eu não consigo pelos meus esforços. É graça de Deus. Ele já me abençoou com a salvação por meio de Cristo Jesus e eu o aceitei. E se você ainda não o fez, você precisa fazer. Você precisa aceitar Cristo como Senhor e Salvador para conhecer esse mistério que foi revelado segundo a vontade de Deus e de acordo com o seu propósito, que foi estabelecido por meio
de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, né? Então Cristo Jesus conquistou para nós esta salvação, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para aquela igreja ali em Éfeso, sobre as bênçãos, né, de Deus por meio de Cristo para a nossa vida, queridos, para a sua vida. Isso nos colocou como um cidadão dos céus, embora vivendo aqui na terra, mas a nossa cidadania é o céu. E a Bíblia nos coloca aqui como um embaixador, porque assim como nós conhecemos aqui o mistério de Deus que foi revelado através de Cristo Jesus, né? Agora ele quer que esse mistério seja revelado também para outras pessoas por meio da pregação do Evangelho da graça de Deus. Então nós temos agora esse dever de levar o seu Evangelho, de viver para o louvor da glória de Deus, santo e irrepreensível, né? Diante dele. Por quê? Porque o nosso Deus, além dele ser eterno, além dele ser atemporal, ele, queridos, também é um Deus onipresente. A Bíblia diz que a sua glória enche os céus e a terra. A presença de Deus está em todos os lugares, mas só quem anda na presença de Deus é aquele que foi separado por ele, santificado, redimido por meio de Cristo Jesus e tem a presença de Deus na sua vida, através do Espírito Santo que nos foi dado. É uma outra bênção espiritual que o apóstolo Paulo fala aqui à igreja em Éfeso, queridos. No versículo de número 12, a outra bênção espiritual é aqui no versículo de número 13, diz assim: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado pelo Espírito Santo, ou com o Espírito Santo da promessa. Então, a presença de Deus na vida do servo de Deus que aceitou a Cristo é algo real. Nós agora podemos andar na presença de Deus porque Deus passou a habitar dentro de nós. Esta é mais uma bênção espiritual que Cristo Jesus nos concede, queridos, ou que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo. E quando é que isso acontece? O versículo 13 diz: nele igualmente vós, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, né? A palavra da verdade, né? Então é a partir do momento que eu ouço o evangelho, que eu ouço a palavra de Deus, é que esta fé para a salvação é despertada, foi despertada em mim. E quando esta fé é despertada, a pessoa precisa tomar uma decisão: receber ou rejeitar o Filho de Deus. Lembra do que eu falei do capítulo 1, versículo de número 12, lá do Evangelho de João, que diz: veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor veio para Israel em primeiro lugar, mas Israel rejeitou. O povo de Jesus Cristo rejeitou Jesus Cristo, né? E agora o Senhor abre aqui o espaço para aqueles que não eram povo de Jesus Cristo, que não era da raça ou da nação de Israel. Os gentios, como a Bíblia realmente fala, que somos nós, que agora ouvimos a palavra do Senhor e cremos. E ao crermos, então, na palavra do Senhor, no evangelho da salvação, a gente recebe esta salvação. Eu recebi essa salvação gratuitamente em Cristo Jesus, e no momento que eu recebo Jesus e não o rejeitei, né, ele me sela com o Espírito Santo. Ele me selou e ele sela você
no momento em que você aceita a Cristo como Senhor e Salvador, a presença de Deus vem habitar dentro de mim e de você. Essa é uma outra bênção espiritual, né? Nas regiões celestiais. Agora os céus reconhecem que eu sou um cidadão de lá. Agora os anjos reconhecem que eu sou um cidadão dos céus, que eu tenho o Espírito de Deus, e aquele que tem o Espírito de Deus pertence a Deus, e quem não tem não pertence. E só quem pode ter o Espírito de Deus é aquele que ouve a palavra da verdade, que ouve o Evangelho da salvação e que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como está realmente escrito. Esse Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Ele nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos conduz na obediência da palavra de Deus, né? E esse Espírito também nos ajuda a andar nesses caminhos, né? Porque antes a gente não conseguia, até tentava. Tem gente que lê a Bíblia e tal, e procura andar na vontade de Deus, mas vive caindo e muitas vezes fica desesperado e se pergunta, por que, Senhor? É difícil, eu quero fazer sua vontade, porque ainda não entendeu que para andar na presença de Deus precisa do Espírito de Deus. E para ter o Espírito de Deus precisa receber Jesus no seu coração. Precisa confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí o Espírito Santo vem habitar e ele vai lhe ajudar a andar na palavra, no Evangelho, na graça de Deus, no poder de Deus, né? E não mais na prática do pecado. Quando eu digo prática, não quero dizer que o cristão não peca mais, mas ele não tem prazer em pecar. E quando ele peca, ele se entristece, ele se arrepende, ele confessa e ele busca o poder de Deus para deixar aquela prática. Diferente daqueles que não conhecem a Deus por meio de Jesus Cristo. O pecado para ele é algo natural, né? Porque ele dá prazer e ele vai fazendo. Por quê? Porque para ele é bom, é isso que acontece. Mas para o crente, aquele que creu em Jesus, que aceitou e que recebeu o Espírito Santo de Deus, o pecado, ele fere a natureza de Deus e isso entristece o coração daquele que pertence a Deus. Por isso ele não tem mais prazer no pecado, na prática do pecado. Ele não tem prazer mais nisso, é por isso que ele não vive mais pecando. Ele pode até pecar, mas ele não permanece pecando porque ele tem o Espírito de Deus. E a outra bênção espiritual, que é a última aqui que eu quero citar, está no versículo de número 14, que diz que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Que coisa maravilhosa aqui, queridos, que a gente pode então entender aqui. Que o Espírito Santo, além de nos selar, né, ele garante a nossa herança nos céus. Ele garante, porque quando Jesus voltar, e ele vai voltar, eu preguei domingo sobre isso, os anjos serão ordenados por Deus, por Jesus, para buscar todos aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. E quem são estes? Aqueles que têm o Espírito de Jesus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e receberam Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que se tornaram filhos adotivos de Deus por meio de Jesus Cristo, que são selados pelo Espírito Santo, que foi nos dado por penhor da sua herança. Nós somos heranças de Deus. Quando Jesus voltar, os anjos não vão se enganar, porque há uma diferença em quem tem o Espírito de Deus e quem não tem o Espírito de Deus. Os anjos reconhecem essa diferença. Os demônios reconhecem essa diferença. Entendeu? Nós vemos que na cidade de Éfeso, o reconhecimento dessa diferença é que Paulo expulsava demônios ali e os filhos do sacerdote chamado Serva também procuraram expulsar demônio de um jovem possesso. E eles falaram: eu desconjuro em nome de Jesus Cristo a quem Paulo prega.
E a Bíblia diz, o relato bíblico diz que aquele jovem endemoniado espancou aqueles filhos do sacerdote serva, né? E não eram poucos, me parece que 6, e eles saíram desnudos. E o demônio falando na boca daquele jovem possesso diz: eu sei quem é Jesus e eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Porque os demônios não reconhecem a autoridade daqueles que não têm o Espírito de Deus. Só quem pode expulsar demônio é aqueles que têm a autoridade dada por Jesus, né? Que tem o Espírito de Jesus. Então nós vemos, queridos, que o céu reconhece aqueles que pertencem a Deus porque tem o Espírito. O inferno reconhece aqueles que pertencem a Deus. Quando a gente fala do inferno, a gente está falando, os demônios reconhecem porque tem o Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E é o Espírito Santo que nos sela e que nos garante que somos herança de Deus e que Jesus vem para nos buscar, né? O texto diz, para a redenção da propriedade de Deus. Quem é propriedade de Deus? Né? Familiarmente falando, são todos aqueles que têm o Espírito, que receberam esse Espírito de adoção, como fala em Hebreus, né? E que têm intimidade com Deus e agora pode chamá-lo de papai. Eu gosto muito desse texto de Gálatas, que diz no capítulo de número 4 e o versículo de número 6 de Gálatas, está escrito o seguinte, eu gosto muito desse texto. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba, Pai, ou seja, papai. E ele chama de papai. É isso que o texto aqui nos coloca. São essas bênçãos que o apóstolo Paulo fala que Deus nos abençoou. São essas sortes de bênçãos espirituais. A bênção de ser escolhido por Deus antes da fundação do mundo, certo? A bênção, queridos, além de ser escolhido, eleitos de Deus, a bênção de ser separado para Deus e para viver na sua presença com o Espírito Santo, né? A bênção de ser adotados como filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo. A bênção de saber que nós não conquistamos a nossa salvação. Jesus conquistou por nós. E o que nós precisamos fazer para ter esta salvação é apenas crer, se arrepender e confessá-lo como Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz, é pela graça que vocês são salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esta bênção espiritual, queridos, da redenção e do perdão dos nossos pecados, não importa o pecado que você já praticou, Deus perdoa em Cristo Jesus. E Deus lança no mar do esquecimento e te livra da condenação eterna, porque o apóstolo Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Esta é a grande verdade dessas bênçãos espirituais revelada por intermédio da palavra da verdade, por intermédio do Evangelho de Cristo Jesus, queridos. Porque Ele veio para nos tornar propriedade exclusiva de Deus e vivermos para a glória do seu louvor. Somente aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador podem viver para a glória do louvor de Deus. Deus quer que você viva assim.
Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Espirituais eu quero enfatizar aqui, porque alguém já usa esse texto fora do contexto e começa a pensar nas bênçãos materiais aqui na terra. Não, espirituais. As bênçãos materiais são a consequência daqueles que servem a Deus e o cuidado de Deus para com eles. As bênçãos materiais Deus dá, Deus nos concede. Nós conquistamos com o nosso trabalho, mas tudo provém de Deus. Mas eu quero enfatizar aqui bênçãos espirituais, que é mais importante e é significativa, porque esta bênção nos livra da condenação eterna. Que você possa ter entendido esse mistério. Esse é o mistério revelado. Cristo em nós é a esperança da glória eterna nos céus. Esse é o mistério. Cristo em nós nos faz um, independente de raça, independente de classe social, independente de cor. Cristo em nós é esta esperança da glória. E Apocalipse fala, que na vinda do Cordeiro, diante do trono de Deus, João disse que viu povos grandes e pequenos, todas as raças e nações, de todas as línguas, dando louvor ao Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o mistério revelado. Deus quer que você faça parte da sua família. Deus quer que você tome posse dessas bênçãos espirituais que Ele oferece por meio de Jesus Cristo, que Ele já preparou antes da fundação do mundo, para eu e você realmente recebê-la. Portanto, eu encerro dizendo, se você não recebeu ainda, eu quero citar o Salmo de número 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37, versículo 4 e 5. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe, que você creia nessa verdade. A verdade é a palavra de Deus, é esse evangelho da salvação, e que você viva consciente de que você já é um abençoado se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Amém? Eu quero ter uma palavra de oração nesta manhã. Senhor Deus, te dou graças porque já nos abençoastes com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus. Te dou graças porque me fizeste entender, por meio da palavra da verdade, do evangelho da graça de Deus, esta salvação, e por mover o meu coração para receber a tua graça por meio de Jesus Cristo. Eu já estava nos teus planos antes, Pai, e eu creio nisso. Agora eu te peço a graça de poder andar na tua presença em santidade, de modo irrepreensível, Pai, cumprindo o teu propósito como filho de Deus. Assim também eu peço por estes que estão conosco neste momento, nos ouvindo e nos assistindo, que eles possam também se apropriar dessas bênçãos espirituais e viver, Senhor, de forma altaneira, sabendo que a sua cidadania é celestial e não terrena. Que o Senhor possa abençoar aqueles que ainda não te conhecem, para que ao ouvir esta mensagem, possa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e possa ser perdoado dos seus pecados e receber a presença do Espírito Santo como selo, ó Deus, da redenção da tua propriedade, que é, ó Deus eterno, os teus servos, a tua igreja. Eu oro, Senhor, em o nome de Jesus, para que esta consciência seja constante no nosso coração
e a gente possa viver nesse tempo e neste mundo, mesmo com todas as mazelas, sofrimentos e dificuldades, altaneiramente, Deus, porque sabemos que aqui não é o nosso lugar final. O Senhor preparou outro melhor. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que desde o início está conosco, você que entrou agora há pouco também. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Um abraço para o irmão Zé Pereira, para a diaconisa Anaíde, para a nossa irmã Jussara, lá na Coab, a irmã Neidinha, né, Rosineide, que estou esperando, não vai começar, começou aí, Neidinha, tá vendo? Que bênção, né? E também a irmã Francineide Souza, Érica Erlane Oliveira, né, irmã Érica, lá em São Paulo, que Deus abençoe no nome de Jesus, sobrinha aí da nossa irmã das dores. E também irmã Lourdes Costas, Deus abençoe, querida, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Um abraço para todos vocês, aqueles que compartilharam, irmã Rízia, que está lá em Cabrobó, Deus abençoe também, você que compartilhou aí essa live, muito obrigado no nome de Jesus. A irmã Jussara também compartilhou, e Érica também, muita gente compartilhou essa live. Então, muito obrigado, você que curtiu, né? Aqui no celular não dá para mim ver quem curtiu, quem mandou um coraçãozinho aí, mas eu quero agradecer a você que curtiu essa live no nome de Jesus. Compartilhe, se foi bênção para você, com certeza será bênção para outros. Deus te abençoe no nome de Jesus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenha um bom dia.